Deixa eu ver se... Tá, tá dando pra escutar? Dá, opa. Então, mano, eu acho essa trilha aqui uma das mais perfeitas que fizeram. Ela só não ganhou o Oscar porque ele copiou um trecho de um filme de comédia dos anos 50, o Nino Rota. E se você pegar as músicas italianas, elas são muito iguais, assim, essas trilhas de filmes, né? Tanto é que no irlandês tem aquela cena que tem um comecinho, parece o começo da trilha do Poderoso Chefão, Sim. né? Lembra? Uhum. Então, ele foi indicado, na prévia ele foi indicado, mas depois tiraram a indicação porque descobriram que a trilha tinha uma cópia de uma comédia dos anos 50 que ninguém conhecia, né? Mas eu acho ela perfeita, independente de não ganhar Oscar, de não ganhar prêmios, ela é que mais assim evidencia o filme, né? A gente está aqui para falar para mim o maior filme que eu já vi na vida, né? O Poderoso Chefão. Eu tenho dificuldade em apontar o maior, né? Mas com certeza que ele tá ali no top 5 ali dos melhores É, filmes já eu feitos. gosto do Taxi Driver também, gosto do Pulp Fiction, gosto Eu de gosto, mas eu não acho que esses aí chegam perto do Poderoso Chefão. Eu acho que tem outras megas produções. No caso Star Wars, é que você não curte muito, mas eu acho Star Wars pela história, pelo o que arrebata no mundo de pessoas, né? Então eu acho que é tão importante quanto o Poderoso Chefão. porque Mas é mais com certeza popular, ele. Star Wars é não popular, vamos dizer assim, mas ele é um filme diferente, numa ficção científica. Sim, mas é que você. Então é muito difícil você apontar, não, é o maior filme. Com certeza, acho que de trilogia é a maior. Eu acredito como trilogia é a maior já feita. Mas apontar como o maior filme. Até hoje eu não sei se eu gosto mais Olha, do primeiro ou do segundo. é, o primeiro eu já falei, agora a gente vai deixar gravado isso aqui para sempre, né? Ou até eles banirem o YouTube, Instagram, né? O primeiro eu acho melhor como produção. O primeiro eu acho melhor como produção. O segundo eu acho melhor como direção. Você vê um controle diretivo ali em todos os aspectos. E tem uma coisa que a gente vai especificar mais no primeiro e vamos falar de alguns aspectos dos outros, né? O primeiro filme não tem uma cena ruim, não tem nenhuma cena ruim. O segundo também não. O terceiro tem algumas ali que eu acho que eu descartaria. E o primeiro filme não tem uma atuação ruim de ninguém. Ninguém atua mal no primeiro filme. Nem que ele tem uma ou duas falas que a enfermeira que leva ele pro quarto lá, quando o Michael vai lá ver o pai dele, ver que não tem nenhum segurança, lembra? Uhum, claro, Ou, opa. ou o padeiro que faz a própria segurança ali, o padeiro morrendo de medo, vai acender o cigarro. Ou seja, não tem uma atuação ruim neste filme, mesmo que essa atuação seja mínima. Não existe uma atuação ruim no Poderoso Chefão. A gente vai falar da primeira cena, para começar, que eu acho que ela é perfeita, como um prequel, né? Ele pensou antes, o Coppola, que dirigiu o filme, em começar na festa, que vem a seguir da primeira cena. Ele pensou em fazer Sim. uma tomada mostrando que ia ter uma festa e depois ir lá para a sala de reuniões para fazer para mostrar lá o ambiente e tal, porque ele é um siciliano, né? E siciliano no dia do casamento da filha tem que atender todas as pessoas e na maioria das vezes, né? Realizar o que elas pedem, né? E essa primeira cena, cara, para mim é impactante. Ela já me conquistou aí. No momento que ele pega, ele mostra lá o italiano, né? O que é a primeira cena? Ela fala do quê? Do sonho americano, né? O imigrante vem para os Estados Unidos para ganhar vida, independente do que se ele seja pobre ou não seja pobre, ele vem para os Estados Unidos para ganhar vida, né? Por isso que tem muitos ítalos americanos e muita influência italiana também em Nova York, com o bairro lá do Little Italy também. E aí ele conta a história, que ele tentou ir pelo caminho certo, que ele criou a filha dele no caminho certo, que ele tentou justiça, só que aí a justiça não liberou os caras lá que Uhum, espancaram a filha porque dele, né? tudo porque ele não era americano, então a justiça não era igual para todos ali, né? Isso. Então, Principalmente então ele na década de 40. Isso, então ele vai atrás do Don Corleone querendo justiça. Ele queria, na verdade, ali que ele matasse os caras, que ele esfolasse os Dinheiro, caras. ele dá dinheiro, Ele né? ofereceu dinheiro, para isso.
Só que é o próprio italiano que não tinha a visão do que era a colônia e o poder da colônia. E outra coisa, outro fato que você me fez lembrar agora, o filme se passa em 46. A gente está no pós-guerra, onde a Itália era inimiga, lutou contra os Estados Unidos, Sim, né? De certa forma. fazia Então parte eles não. do eixo. Então, com certeza, a justiça não ia ser pro italiano ali. E ele vai procurar o Don Corleone, porque o Don Corleone o Vito Corleone é padrinho da filha dele, para falar, não, vou te dar dinheiro, você vai lá e mata os caras. E o Vito Corleone fica ofendido demais. Por quê? Porque ele não quer dinheiro. Para ele dinheiro não é o que ele deseja, ele quer respeito. Né? Ele quer o respeito. Na verdade, nem o respeito. Ele quer. O respeito ele vem depois, mas o que ele quer é a simpatia lealdade. E a amizade. A amizade. O restante vem depois. O respeito, a lealdade, isso vem depois. A amizade. Porque ele fala de desrespeito, né? Exatamente. E ele acha que quando ele recebe dinheiro, ele é oferecido dinheiro para ele, aquilo é o maior insulto para ele. Ele não tá ali pelo dinheiro. Ali, quem tá ali não tá pelo dinheiro, nunca teve, entendeu? E você pode ver que o Bonacera fala 2 vezes em dinheiro pro Don Corleone. Uma que ele fala no ouvido e a outra que ele fala, então, quanto é que eu preciso pagar? Né? E a câmera, se você observar, a câmera está naquele ambiente escuro, um contra o outro, depois a câmera abre, primeira vez que você assiste, você não sabe que é os 2 filhos dele. O filho que vai ser o herdeiro e o filho adotivo, que a gente descobre que é o conselheiro depois. Né? E a cena, a gente vê a figura do Don Corleone, que ela impõe respeito, né? E ao mesmo tempo medo, e ao mesmo tempo afeto. Ele está fazendo um carinho num gato, se você você observar. Então, esse personagem, ele já te conquista ali também com uma esplêndida atuação do Marlon Brando. O primeiro arco do filme é do Marlon Brando, né? Eu considero ele ator principal. Tem quem considere ele nesse filme coadjuvante, mas o primeiro arco no filme é dele. O filme é tão genial que você não consegue dizer se ele é o principal ou se o Michael, que é o filho, que vai assumir, é o principal. Na verdade, assim, mesmo no segundo filme, falando um pouquinho do segundo, como tem o único problema que deixa claramente o Michael como o principal no segundo é porque o contexto ali histórica tá diferente, né? Então aí acaba sendo do De Niro. Então, mas nos 2 filmes você não sabe qual história tá contando. Você fica perdido. Tipo, quem que é o principal? É o Dom Vito ou o Michael? Entendeu? Então, esse pra mim é a genialidade do Coppola na hora de montar o roteiro. Ele montou o roteiro, só para lembrar, junto com o Mário Puzo, que escreveu o livro no final dos anos 60. Isso. Só que a palavra final sempre foi do Coppola. Entendeu? Do meio pro fim, porque os estúdios... Não, mas encheram o saco dele. No começo foi muito tumultuado para gravação, turbulento demais, principalmente no primeiro filme. Então, voltando para essa primeira cena, o Marlon Brando, ele caracteriza um personagem colocando algodões na bochecha para deixar ele mais bochechudo, né? O personagem, ele tem ali, deixa eu ver, 53 anos, o Marlon Brando estava com 47 nessa época. Era até um pouquinho mais velho que ele faz um personagem um pouquinho mais velho que ele na vida real. E ele, você vê ali uma das maiores atuações, mesmo a gente vê num arco só, porque depois ele fica debilitado e aí do meio pro fim ele vai cambaleando por causa da personagem. Mas mesmo assim, ele atua muito bem com gestos, com as expressões dele. Então eu considero ele e o Michael Corleone, que foi interpretado pelo Al Pacino, como principais do filme. Tanto é que o Globo de Ouro, na época, ele indicou os 2 para melhor ator e o Marlon Brando ganhou. No Oscar, o Marlon Brando foi para melhor ator, ganhou e recusou o Oscar, e o Al Pacino foi para coadjuvante, que eu acho uma das aberração, porque ele é principal do filme. O filme é difícil. Não dá pra. Quem considera um, quem considera outro, quem considera os 2, acho que aí não tem um certo e errado, entendeu? Vai de opinião de cada um. Mas assim, a atuação do Marlon Brando, até a parte da doença ali, que a parte da doença em si não tem tanta atuação de
como o cara é genial. Mas até a parte dele ser baleado ali, ele comanda o filme inteiro pra mim, assim, nas cenas, né? Domina as E cenas. você vê, tem uma cena que me deixa que assim, não é a passagem de bastão, não é a passagem de bastão formal ainda, porque a passagem de bastão formal vai acontecer lá do meio pro fim, quando ele fala, não, quando ele fala pro Cremenza e pro outro capo regime, não, fala com o Michael, que o Michael que manda agora, eu sou apenas o conselheiro dele, né? Quando o Michael tá lá no hospital com a enfermeira ali, ele fala pro pai, fica tranquilo que agora eu vou cuidar de você. E aí ele dá um sorriso, que ele percebe que o filho dele tá lá, né? É um filho que ele criou para ser totalmente diferente daquilo que ele criou pro Santino. O Santino ele criou para ser o herdeiro. O Frida é fraco, a gente vai falar dele mais para frente. E o Michael não, ele criou para ser um civil, né? E totalmente distante ali desse mundo. Ele foi o Michael acaba naquela cena. Que ele já era herói de guerra, que ele já tinha um nome já. E o ideal o que o Dom queria, né? O que o Dom Vito queria era que o Michael fizesse parte do mundo do mundo político, um senador, um deputado. No final, no terceiro filme, ele consegue com o comendador lá, né? Do Vaticano lá, mas que tudo era por dinheiro, na verdade, né? E a visão pro Michael sempre foi essa. E quem seria os caras de guerra era para ser o Santino e o Tom Reagan, né? O Frida ele já descartou logo de cara, porque é uma outra personalidade. Apesar que o John Cazale, que morreu pouco depois lá dos filmes, ele interpretou bem. Acho que foi pênalti aí. Deixa eu ver. Vai dar pênalti. Tem jeito, né? Essa parte eu corto depois. E aí o Coppola traz o Al Pacino, que era um ator de teatro, né? Traz o Al Pacino, que era um ator de teatro. E ele tinha feito 2 filmes na vida dele. Outros atores estavam sendo cotados para o filme. Né? E aí o estúdio acaba tendo que engolir o Al Pacino, né? O estúdio só deixa o Al Pacino e o Coppola livres quando acontece a filmagem da cena lá no restaurante italiano, que ele mata o capitão. Sim. E mata o Solosso, né? Sim. Aí o Al Pacino, mesmo não sendo conhecido do grande público, acaba acontecendo a mudança aí de patamar, porque depois deste filme que ele entra de uma vez por todas para a história do cinema. Tanto é que dizem que o Poderoso Chefão, tanto a trilogia, ela colocou 3 dos maiores atores da história, né? Al Pacino, Marlon Brando e o De Niro, que não contracena com nenhum dos dois, mas que está presente no segundo, né? E o Michael faz pra mim, cara, o Al Pacino faz o Michael, pra mim, a maior mudança de um personagem que eu já vi na história do cinema. O que é o Michael Corleone no começo? Civil, vai pra guerra pra lutar pelo seu país, totalmente americano, embora tenha as raízes dele de italiano, ele vai lutar pelos Estados Unidos. Ele não era pegado às raízes, ele se deslocava, ele se destacava, queria sempre se destacar e se distanciar. No entanto, que logo no começo, na festa, ele fala, essa é minha família, não sou eu. Ele fala pra personagem da Kay. Uhum. Toma. Então isso aí Ai. Vamos lá. Então, ele fala, essa primeira cena que tem o Luca Brasi também, né, que é quando quando começa... Que ele tava... ele conta a história. Ele estava treinando o que ele ia falar do Corleone, para o agradecimento que ele ia falar. E o Luca Brasi, no livro, ele tem maior destaque. Ele sempre foi uma pessoa que no livro fala mais disso. Conta a história lá que ele foi pelo John Fontaine e tudo mais. No livro, ele mostra que ele é totalmente adorador do Vito Corleone. Tanto é que o Soloso, quando tem aquela cena lá, ele mata porque ele sabe que se ele não fizesse isso, incontrolável. O Luca Brasi ia atrás dele, né? Eles matam de um jeito assim, prende a faca na mão para ele não reagir, né? Ele planejou tudo. Eu acho assim, aquela cena que o Soloso vai expor o negócio dele,
Ele não faria aquilo, eu acho. Ele ia negociar. Eu acho que ele negociaria mais se o Sony não dá a opinião dele. Se o Sony não se mostra ansioso pelo negócio. Né? O O Sony. maior, o erro é o que o Dom não admite, né? Que alguém da família, ele saber ele deixar alguém saber fora da família o que ele tá pensando, né? Que é o maior erro do Santino ali. Caramba, mano. Você vê? Aí o Michael tem a cena tem a cena lá do hospital, que ele ajuda o pai dele, consegue ajudar, toma uma porrada que desfigura o rosto dele, de uma forma assim. É que no livro fala, acho que do soco inglês, por isso que ficou daquele jeito, né? Porque foi um soco bem forte. Ele fraturou o maxilar dele, né? Isso. E se você for ver, cara, ele tá discutindo com um grupo lá, vou matar o capitão da polícia e vou matar o traficante, porque ninguém mata capitão da polícia. Principalmente Nunca nos anos 40. Isso, ninguém mata. É como se você matasse um presidente. É um cargo assim intocável, né? E a câmera pega ele fala disso, fala, vou matar os dois porque eles não vão deixar a gente em paz, eles vão matar tanto que o Sony até tira um sarro dele, né, a hora que ele fala isso. Isso, é isso que eu ia falar. A primeira cena fala, não, você tá louco, você vai matar um capitão de polícia. A câmera vai abrindo, conforme a câmera vai abrindo, ele vai falando como Dom. Não sendo Dom de fato ainda, mas ele vai falando, não, a gente vai lá no restaurante, vocês plantam uma arma, eu pego essa arma, vou ao banheiro, quando eu voltar eu mato os dois. Ou seja, e o que acaba acontecendo, né? Ou seja, ele já tinha ali a postura do líder, né? Após aquele acontecimento com o pai dele. E aí o Michael, ele tem ainda aquela coisa, entra pra família ou não entra pra família depois do acontecimento lá no restaurante, porque ele viaja pra Sicília, né, pra se esconder. Pra ficar escondido. Principalmente pensando que era o Tatália, mas era os Barzini, né, a família que foi atrás dele. O Michael viaja e ele tenta levar uma vida normal, né? Casa-se com uma italiana local, mora lá no campo, ou seja, ninguém aqui me pressionando. Ninguém sabe quem eu sou. Tem o apoio do chefe da máfia local, que é o Dom Tomasino, que é parceiro dos negócios antigos do Dom Corleone, né? Até que a primeira tragédia na vida dele acontece. Era para ser ele ali no carro, né? E acaba sendo a Polônia, a primeira esposa dele. Eu acho que ali é a virada da mudança do personagem. Acho que esse é o start da mudança de personalidade. Porque ele no começo do filme ele era um cara mais sociável, ele era um cara mais, posso dizer, sei lá, mais acessível, né? Mostrava mais os sentimentos, tal. Mesmo assim, fechado, você não sabia o que ele estava pensando, mas assim, até aquele momento, mostrava o que ele tinha uma namorada americana que era nada a ver com família italiana, bem do centro dos Estados Unidos. Não, mas eu digo assim, o fato da construção do personagem para a mudança dele no determinado ponto do filme. Isso. E quando ele volta da Itália, ele já está outra pessoa, completamente diferente do começo do filme. E ali ele se torna uma pessoa extremamente fria, calculista, e que ninguém consegue entender o que ele está pensando. Você não consegue analisar o que ele está pensando. Ele é muito, 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 muito frio, cara. É um dos personagens mais frios do cinema, assim. A mídia coloca ele como o 11º vilão da história do cinema. Eu não considero ele vilão. Tá mais com um herói trágico, né? Uma personagem assim bem construída. Tem essa mágoa, essa cicatriz que foi o falecimento da esposa, que ele gostava muito. A gente vai ver no terceiro filme, que o terceiro filme é as melancolias, é o arrependimento também pelo que aconteceu com o Frido. Que ele talvez gostasse mais dela do que a Kay. Ele amou. A Kay. Eu não acho que ele gostava da Kay. O propósito era simplesmente ficar. Era simplesmente ser aceito na sociedade americana. Basicamente era isso que ele. Não, que ele queria. A visão que ele tinha com a Kay.
Eu não acho que ele amasse aqui, entendeu? Tipo, não, assim, eu acho a Mari, eu acho que ele amou só a Polônia. E ela era a mulher perfeita pra ele, né? Tipicamente italiana, no estilo, né, no perfil que a família precisa, né? Precisava na época. Então eu acho que nesse sentido aí era o que ela era perfeita para ele. E ele nunca esperava. Quem assistiu o filme a primeira vez, ele vai voltar para os Estados Unidos, vai levar ela para os Estados Unidos, né? Tipo, até aquele momento ali, todo mundo acha que ele vai, como é que vai ser? Aí acontece aquilo lá. Tanto é que quando você vê que quando ele vai atrás da Kay lá longe dos Estados Unidos, num lugar distante, ela está trabalhando como professora, ele não vai assim imediatamente quando ele chega nos Estados Unidos. Passa 2 anos. Porque acho que ele percebe que ele vai suceder o pai, então ele precisa ter uma esposa que conheça ele, que ele tem um afeto sim, né, por ela, e que ele construa a família dela. E aí ele traz a Kay, porque a Kay era completamente apaixonada por ele, né, amava ele de todas as formas, tanto é que ela vai até lá, ela sabe que não era para ir, e ela vai e fala com o Tom, perguntando por ele estava na Itália, né? Queria entregar uma carta, tudo. Isso. E ela vai atrás dele, então ela aceita, ele promete que é uma cena emblemática no filme, os negócios da minha família estarão legalizados em 5 anos, né? Coisa que não acontece. Isso, coisa que acaba não acontecendo. E ao mesmo tempo, cara, ele tem aquela coisa do poder, o poder embriaga. Ele se mete no poder, né, essa coisa de proteger a família, e acaba ficando fortalecendo a família que estava em uma possível queda, né, no momento que o pai dele está ali passando o bastão para ele. O Dom Barzini estava conseguindo conquistar território, estava até chamando gente da confiança do Don Corleone nessa transição para o lado dele, e ele acaba tendo que fazer aquilo que ele faz no final do filme, né? Aquela jogada de risco. Mas antes disso, vamos falar dos outros personagens, assim, o Sonny. O Sonny, cara, ele é o tipo de líder, muitas vezes, que a gente vê hoje em dia. Ao mesmo tempo que ele é carinhoso com a família, né? Ele é carinhoso com os familiares. Vamos dizer assim, ele é carinhoso com os familiares, né? Porque ele só não mata o cunhado porque a irmã pediu, né? Uhum. Quando a irmã fala assim, não mate, ele fala, você acha que eu vou deixar ele crescer sem meu sobrinho crescer sem pai? Mas ele dá uma surra assim cinematográfica mesmo. Uhum. Ótimo. E ao mesmo tempo que o Sonny ele tem esse carinho pelos familiares, ele não é igual ao pai, porque o pai era aquela pessoa que não traía a mulher dele, né? E o Sonny já trai, né? O Sonny já é promíscuo. O Sonny, ele é assim, eu quero esse negócio para hoje, então eu vou fazer, né? Eu não sei se o Pauli, por exemplo, que ficava doente mesmo, traiu a confiança deles. O filme não deixa isso claro. Isso. Ele traiu, ele fala lá pro... Aconteceu, alguém vai ter que pagar. Ele é intempestivo, ele é explosivo. Ele não pensa, ele só faz, ele age na força da raiva. Diferente do Michael, que não deixa a raiva estourar, mas e uma coisa assim, muito mais letal. Justamente. O que acontece? Quem segurava o Sonny? O Tom. Então conseguia ser a razão ali naquela liderança. Fala, não, você tem que fazer isso, são negócios, você tem que agir desse jeito, senão a gente vai perder território e tal. O Tom estava segurando o Sonny, só que ele cai naquela armadilha, né, que a gente vai saber depois que o Dom Barzini coloca lá e acaba morrendo na estrada. Que também a cena da morte dele, cara, muito bem feita, muito bem feita. Cara, eu nunca vi ninguém morrer com tanto tiro no cinema igual ele. 56 tiros. Eu vi uma reportagem antes de fazer essa live com você, e o cara chutando ele no final, tipo, bem morte de mafioso mesmo, né? Execução. E aí ele cai nessa armadilha, acaba morrendo porque não conseguiu ser racional. O cunhado pôs ele, o cunhado agiu contra ele. Eu digo assim, ele podia ter saído com segurança, porque ele saía.
né? Eles estavam enfrentando uma guerra, e ele foi aquele líder intempestivo no meio de uma guerra. Provocou ações na guerra também, matando lá o filho do Tatália, né? Provocou ações que aumentaram a guerra, né? Não aceitou nem conversar com o Solosso, né? Mesmo acreditando que o negócio ia acontecer, que o negócio era bom, e ele acaba, não vou dizer enterrar, porque o Michael salva depois, mas colocando a família em maus lençóis. E aí, cara, após essa cena, tem a cena mais comovente do filme pra mim, que eu falo assim, o Oscar do Marlon Brando veio nessa cena. O Marlon Brando chorando lá, quando ele vai lá pro Bonacera arrumar o corpo dele, tirar as balas cravejadas. E o Marlon Brando fala o que fizeram com meu filho de uma maneira assim, que a gente tem empatia na hora, sofrida. Fala, Carregado, mano, muito carregado. Muito carregado. O cara ganhou o Oscar aí, né? E só lembrando que era a amizade que ele queria, que ele tinha pelo... que o cara que pediu pra ele... o favor. Bonacera. O favor, ele falou, pode ser que, pra quem não viu o filme, um dia vai ver, vai entender que o cara ofereceu dinheiro. Ele falou, não, eu só quero a sua amizade. E aí ele vai cobrar a amizade quando pra o filho ficar arrumado pro enterro. Entendeu? E isso é muito forte, isso é muito impactante. Tem cenas assim geniais no filme, assim, com o Marlon Brando, a cena que ele conversa, a última conversa que ele tem com o filho, que um tá olhando para um lado, outro tá olhando para o outro, com o Michael, que ele pergunta do neto, ele já tem 3 anos, ele tá sabendo ler, e ele faz aquele cara tipo, eu tô indo embora daqui, meu corpo já não aguenta mais, uma pessoa bem velha, que viveu a vida, que você percebe que ele tá nos últimos momentos ali, e um tá olhando pro passado e o Michael tá olhando pro futuro, a câmera pega o contraste. O Coppola foi genial a fazer, a filmar desse jeito, a pegar esses detalhes assim, que você só pega assistindo depois. Na hora você talvez não pegue, não, né? Você assistiu... É um filme que você vai assistir 10 vezes e cada vez você vai descobrir uma coisa diferente. Olha, no caso de genialidade de roteiro, de montar, de edição, cena, entendeu? Só você, voltando um pouquinho na hora que você falou do Oscar do Brandon, que é na parte que ele tá com o Bonacera, pra mim, é um pouquinho antes. Quando ele vai questionar o Torrigo porque a casa tá tão silenciosa. Isso. Aquela cena, pra mim, essa cena pra mim é mais, nesse contexto, é a mais forte, e que ali ele sentia o impacto da dor, entendeu? Todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos ele. Ele já sabia, mas ninguém tinha sabia que não queria, que a outra tava chorando, a mama Corleone tava chorando em cima, e aí ele tava tomando uma bebida para falar com ele, né? Aquela cena é muito pesada. E o Tom Hagen, o Robert Duvall também arrebentando, chorando, não um choro triste, porque ele perdeu um irmão que ele amava, né? Ele ia continuar aconselhando, né? Ele continuou aconselhando a família, mas no caso ali... Com o Michael a relação era diferente. Ele era o irmão mais velho do Michael. Mas com o Sonny ele era um irmão bem próximo. Isso. Com o Michael ele era mais profissional. Com o Sonny ele tinha um lado emocional também. A gente percebe. Tanto é que quando o Michael afasta ele ser conselheiro para ele ser um advogado, né? Porque o Michael fala, não, a gente vai entrar numa zona de guerra, eu não quero você numa zona de guerra. Você vai ser advogado. Na verdade, ele precisava de um cara limpo. Isso. Ali ele precisava de um profissional, um cara limpo. E ele confiava completamente no Tom. Né? Mas ele não podia que o Tom tivesse nenhum senão, porque o que ele ia fazer, a manobra que ele ia fazer, ele precisava ter uma pessoa extremamente limpa do lado dele. E foi o que aconteceu até o final do segundo filme. Assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não acreditei que fosse o Técio, o capo regime lá, que fosse fazer o que ele fez, né? Ir pro lado do Dom Basini. Mas me impactaria mais se fosse o Cremenza. Porque o Cremenza era mais amigo do pai. Então, mas é aí que tá. O próprio na hora do enterro do Dom, ele falou, quem vier falar com você é o traidor. E aí, quando eles confiavam do Clemenza, aí do Técio, aí quando falou que veio o Técio,
No próprio diálogo ali, ele tá claro, é uma jogada inteligente, e o Técio sempre foi mais inteligente que o Clemenza. O Clemenza sempre foi mais amor à família Corleone do que propriamente querer tirar proveito, entendeu? E o Então Tesla controlava uma região de Nova York, o Brooklyn, que é uma região como se fosse, a zona norte aqui de São Paulo. Ele era o chefão de uma região, uma cidade populosa como Nova York, né? E assim, depois você assiste o filme, você já sabe o que vai acontecer, mas na primeira vez eu falei, meu, genial, cara, não pensei nisso. Você pensa, putz, o cara vai sofrer um atentado, vai acontecer alguma coisa com ele tá lá no batismo, e ao mesmo tempo que ele tá renunciando aos pecados, que tá ali num batismo super católico, ele tramou a morte de todo mundo lá daquele jeito, né? É muito, a montagem do filme nesses aspectos perfeitas também, cara. E falando um pouco mais do Tom, o Tom ele resgatou o Tom das ruas, né, era um garoto das ruas, alemão irlandês, dá suporte pro Tom se formar como advogado e traz o Tom para ser advogado dele, né, com o intuito de substituir o Genco, que era o conselheiro dele, né, o livro conta mais sobre isso. O Don Corleone, o Dom Vito era o chefão e o padrinho, né, colocando em inglês, Godfather, e o Genco era o conselheiro, né? Preparou ele para ser o conselheiro, né? E ele com certeza foi um bom conselheiro. A gente vê ao longo dos dois filmes, dando respostas ali. Só que eu acho o seguinte, o Dom Vito e o Sonny ouviam mais o Tom. O Michael Corleone não, tipo, não, vamos fazer desse jeito porque tem que ser desse jeito. Existiu bastante conflito ali. Mas o Michael, pra mim, o Sonny nem se compara, mas pra mim, o Michael era muito mais ardiloso, muito mais estratégico do que o Dom Vito. Isso, pra mim, é claro. No filme fica, principalmente no segundo filme, você consegue enxergar isso. É que a diferença é que o Dom Vito conseguiu aproveitar a vida, e o Michael não. O Michael só destroçou a família. Eu não sei se o Dom Vito queria legalizar a família, porque o negócio era jogo, como se fosse jogo do bicho hoje em dia, né? Ele era contraventor, né? Ele era um forte contraventor que na época dos anos 40 era muito mais forte. E aí ele não quis entrar com tráfico. Mas o que ele queria no filme era que ele tivesse um político da família, um senador, um deputado, algo nesse sentido. Então, quando fala legalizar a família, usar toda aquela fortuna feita pelo dinheiro sujo para levar a família para um poderio. Em vez de ser aquele cara que pagava o político, ele queria ser o político pago para aqueles caras, entendeu? Meio que invertendo os papéis, né? Era o que ele queria. Só que ele não, o Michael não, a ideia do Michael era fazer isso também. Mas é que é aquela coisa, sempre puxando, né? Sempre puxando. Ele tenta sair e puxavam ele de volta. Isso no terceiro filme ele fala pro filho bastardo do Sonny, né? Não, você quer entrar mesmo? Porque a vida inteira eu quis sair e não consegui. É algo mais ou menos nesse sentido, né? Exatamente. E aí ele quer o poder. E você olha, cara, que o Mário Puzo, quando escreveu, ele foi genial no aspecto do Frido. Por quê? Porque ele colocou o Sonny, primeiro filho, totalmente másculo, totalmente... Mesmo sendo uma liderança explosiva, seria a ordem natural ele ascender, e coloca o Frido, aquela figura pálida, aquela figura medonha, aquela figura medrosa. Tanto é que no filme você observa a fotografia, na hora que vai colocar o Frido, uma pessoa sem cor, uma pessoa sem brilho, né? Que está ali só para atrapalhar os planos da família. É um peixe fora d'água. E o John Cazale interpreta muito bem. Parece que é um personagem fácil de se interpretar, mas não é, porque você não gosta todo mundo não gosta do Frido. O Frido é rejeitado desde o primeiro filme. E nos Estados Unidos o Frido é sinônimo de homem fraco, né? Exatamente. A imprensa chega a chamar um dos filhos do Trump de Frido. O Fredo, né? Eu vi isso aí. Vira sinal de homem fraco, né? E no segundo filme, que ele tem o arco dele é um pouco maior, a gente vê que ele faz aquilo com o Michael por birra.
Não, era para ser eu, então eu vou atentar contra você, né? Mas então, eu achei genial, por quê? Porque o Michael é o terceiro filho, não era para ser ele, era para ser um civil. Igual ele fala, eu pensei que quando eu chegasse nessa fase, ia ser senador Corleone, governador Corleone, ia ser você, né? Porque eu criei você para ser diferente de tudo isso aqui que você viu quando você cresceu. Para ser um Ele civil estava no caminho. respeitado. Ele foi para a guerra, foi condecorado, era herói de guerra. Isso. Tá. Queriam que ele fizesse faculdade antes e tudo mais. E aí tem acho que a grande coisa do segundo filme, que é a cena lá em Cuba, né? Ele não perdoa nem quem é da família, né? E acaba ou você tá a fazendo favor ou você tá contra. Você não tem meio termo. Quando eu assisti a primeira vez, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Eu também não achei que ele fosse matar o irmão. Né? E assim, quando a Kay também larga ele, que a Kay fala que abortou o filho, né? Ele já rompe com ela na hora. Né? Isso aqui pra mim você morreu pra mim, não quero mais você. Já separa dela na hora, né? Sim. Tem tudo isso. Cara, assim, o roteiro do Mário Puzo com o Coppola, pra mim, como eu já tinha falado pra você, genial, né? Todos os diálogos, assim, precisos, diálogos que entraram pra história do cinema, conversas que são usadas em cursos de administração, em cursos de direito, a fotografia muito bem feita, você olha a fotografia lá na cidade, uma coisa escura, uma coisa assim que remete à máfia, paletas mais frias, e você vê lá a fotografia na Sicília, aquela coisa alegre, aquela coisa vibrante, aquela coisa italiana, mostra um momento ali de cor bem viva, né? Isso, que você mostra ali que o Michael tá ali feliz, sai daquela coisa escura de Nova York, né? Acho que o fotógrafo desse filme caprichou nisso, né? Uma outra coisa que eu acho, antes da gente chegar no final, além do roteiro da fotografia que a gente falou, vamos dizer assim, a trilha sonora, todos os momentos que a trilha sonora é colocada ali, ela é colocada em momentos certos, né? Em momentos de tensão. E o fato deles colocarem laranja nas cenas de morte, né? Sim. A morte do Dom Vito Corleone é uma morte poética, uma morte bonita, né? Ele brincando com o neto ali do nada, né? Ele cai ali e morre, muito bem feito. De conseguir aproveitar a vida. Ele aproveitou, foi o último momento dele de alegria, de felicidade, assim, meio que foi a despedida. É o que eu falo da diferença dele e do Michael. Um conseguiu aproveitar a vida tendo todo o poder e o outro só destruiu a vida de todo mundo tendo todo o poder. E aí outra coisa que eu acho interessante no filme é o Carlo Risi, né, que faz o cunhado do Michael, né, que casa com a filha dele lá no começo. Eu imaginei que no começo, assistindo a primeira vez, que não, o Michael não sabe de nada, ninguém sabe de nada, que ele tava porque o casamento dele, depois que acontece isso, que ele entra pra família, que a família dá alguma coisa pra ele fazer de importante, o casamento deles estabiliza, você não vê mais briga, depois que o Sonny morre, né? E aí no final, o Michael não sabia de nada mesmo, faz ele confessar, né? Quem foi? Quem foi? O Barzini ou o Tatália? Acaba sendo o Barzini que combinou com o Carlo, né? Mas assim, ali começa a demonstrar a frieza do Michael, que ele faz. Você achou que eu ia te matar? Você achou que eu ia deixar minha irmã viúva? E não sei o quê? Faz o cara se acalmar, dá uma bebida pro cara. Tipo, ele é muito ardiloso, ele é muito, muito, muito mal. Ele tem uma maldade ali, tipo, pesada, né? E dissimulado. E aí naquela cena que ele vai... e aí ele vai... Ele leva você vai estar aqui, ele dá a passagem pro cara, você vai pra Nevada. Aí chega no carro, os caras já enforcam ele lá dentro do carro mesmo e fala, caraca! Quem enforca é o Cremenza, né? Clemenza, isso. Você pensa assim, poderia ser um assassino qualquer, não, Cremenza, que fez questão ali de matar ele de um jeito assim, bem de máfia mesmo, né?
E aí no Mas final. o Clemenza era A o homem cena de confiança do Michael. Porque ele assim, fala isso nos outros filmes. no começo do filme, você vê que ele tem uma relação com Ah, ele e o isso, Clemenza, na hora que ele tá cozinhando, que ele tá conversando, o Clemenza tira um barato dele, isso. fala pra ela que você ama ela quando ele tá no telefone, entendeu? Então já existe uma relação ali, não é de, Paternal. De afeto, né? exatamente. Então existe um afeto ali mútuo ali, entendeu? E com o Técio não. O Técio, você vê que o Técio é um cara mais frio e afastado do. Tá sempre ali, mas não tem relações. Entendeu? É. Entanto que a dupla Técio e Clemenza, você sempre fica na dúvida quem que é quem ali, quem comanda o quê. Aí no final que você vai descobrir que na verdade o Técio mais comanda e o Clemenza é mais próximo da família, mais amoroso da Isso. família, vamos dizer assim. É, E não é da e aí família. e a gente entra numa cena final, cara, que ela começa com um batismo, ao mesmo tempo que acontece um batismo, ele planeja matar todos os inimigos. Mata o Mo, que era dono de um cassino, que ele está se mudando lá para Nevada, e mata todos os chefes das famílias, os outros 4. Mata Chefe no das cinco. barzinho numa. 4, contando com ele, 5. É. Porque ele percebeu o seguinte: ou eu faço isso ou eu vou perder meu poder, porque meu pai vai morrer, meu pai morto, o poder diminui. Ele começa ali a ter respeito. E tanto é que o segundo filme mostra que ele amplia os negócios dele, né? O segundo filme, Sim. ele mostra isso. E aí ele, ao mesmo tempo a equipe dele vai eliminando um a um, das formas mais cruéis possível, ele vai batizando ali a filha dele, o afilhado dele, filho da irmã, né? De uma forma carinhosa, né? E aí que você percebe, putz, esse cara é muito frio, meu. Muito frio. Muito. No momento que ele tá ali, o negócio. Aí chega no ouvido dele, conta, ele vai lá e acontece a cena com o Carlo Rizzi também. Mata o Técio de um jeito assim que o Técio não acreditou que ele ia fazer aquela jogada, né? E aí passa alguns dias, você percebe que passa alguns dias, porque a irmã dele chega com um jornal de luto, tá de preto, né? Chega lá falando, olha, ele matou todo mundo, você não viu os jornais, ele matou todo mundo, seu marido é um assassino. E o cara foi de uma dissimulação, de uma mentiragem, assim, quando ela pergunta assim. Ela pergunta Primeiro ele pra responde ele. com. Ele fala, você fez isso. Ele fica agressivo. Aí ele grita. Primeiro ele aí fica depois agressivo. Isso, primeiro ele fica agressivo. Passa 5 segundos, Aí tá bom. depois Só dessa vez fala, eu vou falar. a única vez eu vou falar. Você pode me perguntar que eu vou falar. O que você quer saber sobre os meus negócios, né? Ali não é tão importante. Mas a cena que ela vai buscar a bebida pra eles, tipo, ele mente pra ela na cara dela, ele fala pra Isso. ela, não, isso é Mas tudo ele mentira, mente de um isso é jeito invenção. que qualquer um acreditaria que ele tava falando a verdade. Se não tivesse visto o filme, com certeza. Isso. Porque ele é muito dissimulado. Mas a hora que ela vai. Então ele fala pra ela, pega uma bebida pra gente. Aí ela vai pra outra sala pegar uma bebida. Enquanto ela tá preparando a bebida, aquela cena dos caras indo, e aí ele sendo empossado como padrinho, que é o ritual de posse, Empossamento. né? Ele dá uma mão pros caras, é um O poder cara que vem e fecha embriaga a também. porta. O cara vem Meu, fechando a porta, genial, mas ele é não a vem, tomada. ele não dá uma pancada na porta, ele Não. não empurra a porta, ele vai empurrando bem lento, tipo, e ela vai vendo ele. É muito estranho. Ele no fundo parado e a porta vai fechando, mas bem lentamente. Cara, aquela cena pra mim, cara, E foca na ela cara fecha dela o filme também. mesmo. Aquela cena pra mim A cena de abertura, a cena final, melhores que fizeram. E a menção honrosa pra Diane Keaton, que faz uma Kay. Eu acho ela melhor no segundo filme como personagem, né? O segundo filme, o arco dela é maior também, ela tem uma sequência. Mas ela no primeiro filme tá muito bem, de esposa que gosta dele, quer que ele saia dessa vida, e confia nele de todas as formas. Que o segundo filme destaca ela mais como atriz. A Diane Keaton é uma excelente atriz. Até vai ganhar um Oscar anos depois com o filme lá do Woody Allen, né? Anyhow, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Ela ganhou um Oscar ali. E aí o filme fecha, cara. O filme fecha ali e aí o filme estoura, ganha 3 Oscars, incluindo o melhor filme, melhor ator e melhor roteiro. Não ganha direção, porque ele tem um filme que tirou 2 Oscars do Poderoso Chefão.
Cabaré, que é uma peça de teatro que colocaram no cinema. É bom filme, mas para mim não merecia a direção. Foi pro Bob Fosse e ator coadjuvante. Ator coadjuvante ganhou o Joe Grey, vai muito bem também. Só que você poderia dar para qualquer um dos três que foi indicado, né? O Robert Duvall fez o Marco, o Robert Duvall fez o Tom, o James Caan, o Sonny e o Al Pacino. Sony. O Al Pacino, o Michael. Qualquer um. Eu Ali, é porque o pensando como coadjuvante, pensando como coadjuvante, para mim era o Robert Duvall. Eu também acho, mas não, tudo bem. Partindo do ponto que a premiação foi colocada, os postulantes ao prêmio principal foram tanto o Michael quanto o Brandon. Eu indicaria o Michael como coadjuvante e o Brandon como ator, e aí os dois ganhariam o Oscar para mim. Seria a mais justo na. Mas o Brandon não seria ator coadjuvante naquele filme. Não, o Michael Brandon como ator e o Al Pacino como coadjuvante, tá? Pra mim seria a maneira mais justa para você premiar os dois, porque os dois são que levam. E ele não ganhar, mas sabe o que eu acho mais injustiça? O segundo filme, o pessoal pegou tanto no pé nos anos 70 com o Al Pacino, fizeram a mesma coisa com o DiCaprio recentemente. Por quê? Porque ele foi indicado por Dia de Cão. Por causa da aparência. Ser Pico, que era um policial lá, e o Poderoso Chefão 1 e 2. Ele teve 4 indicações nos anos 70 e mais uma nos anos 80, que era No Limite da Justiça. Ele não ganhar pelo primeiro, ele não ganhar pelo segundo, que ele concorreu a melhor ator no segundo, foi pior pra mim do que ele não ganhar no primeiro. Porque deram um Oscar pra um cara que fez um filme contracenando com um gato, eu esqueci o nome do ator. Nada a ver. Tipo, nada a ver. E aí deram pro De Niro como melhor ator. Coadjuvante. Desculpa, coadjuvante. Exatamente. Que nem foi na premiação. No YouTube tem todos os Oscars de todos os anos. Eu já vi. Eu vi. Foi o Coppola que foi receber o Oscar pra ele. Isso, foi. Ele nem foi na premiação porque ele achava que não ia ganhar. Ele tava gravando um filme na Itália. Ele tava gravando um filme na Itália. Isso. E ele tava na ascensão da carreira dele. Depois ele faria Taxi Driver, faria Toro Indomável, faria um monte de filme assim que ficou pra história. Franco Atirador, o De Niro, depois do Poderoso Chefão 2, ele alavancou, né? E no Toro Indomável ele foi buscar o Oscar, porque ele sabia que ele ia ganhar, porque ali não tinha... ali era favas contadas, né? Mas ele ganhou todos os prêmios antes. A academia sempre premia as mudanças físicas, e ele teve uma mudança física gigantesca no Toro Indomável, então... Ele quis fazer isso. Desde aquela época. Mas no Toro Indomável já era favas contadas que ele ia ganhar. Não tinha jeito. Não tinha muita surpresa. E assim, cara, o filme o filme tem 48 anos, né? Mas cada vez mais que a gente assiste, cada vez mais que a gente passa, que a gente vê, ele é um filme atemporal. Você pode ver em qualquer época. Histórico. Relevância histórica, assim, gigantesca. Em todas as listas de todos os críticos e amantes de cinema, igual a gente, ele está entre o top 5, igual você falou no começo. Tem quem coloque lá o Casabranca, que é um bom filme, mas de época. Tem um filme que eu esqueci Nunca agora. Nunca consegui assistir, tá? Só para registro. É um bom filme. O Vento Levou, que é um filme de produção muito bem feito. Eu esqueci o nome do filme agora, de 41, que aparece em primeiro na lista. Eu esqueci agora, fugiu o nome. Então, tem sempre quem coloque estes filmes como primeiro. E o primeiro filme, ele está sempre ali entre os três. Para a maioria das pessoas é o primeiro, mas igual a gente falou, o cinema não importa, cada um tem o seu gosto, né? Mas ele não pode ser colocado, para quem gosta de cinema mesmo, fora da lista do top 5 por tudo que ele tem, né? Não, pensa mas nem... E a gente... Quem deixar esse filme fora do top 5 não viu o filme. Simples. Ou não prestou atenção. Não gosta de cinema. Não gostar... não gosta de cinema. Não gostar do... Você pode, tipo assim, achar aquilo uma barbárie, né? Porque em muitos momentos tem violência. Mas não gostar do filme é muito difícil. Eu nunca vi ninguém que tenha visto o filme, não conheço ninguém que tenha visto o filme e fala, puta, não gostei. Tipo, o filme é muito bom. Mas muito bom. É que pra gente hoje falar...
que já são, hoje os caras são atores renomados, atriz, tem toda uma, né, hoje é muito fácil pra gente ver, mas na época quem viu, acredito que tenha tido a mesma impressão que quem vê hoje pela primeira vez. Caramba, que filme, que atuação, tipo, é impressionante, entendeu? Lembrando o fato que quase nenhum deles eram conhecidos, tirando o Marlon Só o Brando, Marlon que Brando. era, que era ator problema, ninguém queria gravar com ele É. na época, tanto que o estúdio não queria ele, o estúdio queria outro. Eu nem lembro, eles falaram, eu já vi isso aí, mas eu não lembro. Eu queria um outro ator. O Al Pacino também ninguém queria outro ator. Até o Robert De Niro quase fez o papel do Al Do Pacino. Sony. Do Sony, era do Sony. Sony. Eu É, sei ele que o treinou pra James Sony. Caan fez. Eu sei que o James Caan fez também para ser o Michael. Michael também. Fez teste também. Mas você vê Então como é que as assim. coisas se enquadram. Você não vê o James Caan como o Michael, não, né? Ele sempre foi um ator de Não, papéis sim, explosivos, assim. exatamente. Ele nunca teve papel de conciliador, sempre foi papel de policial, É. de coisa de. Sempre coisa mais explosiva. E então, falando, e o segundo é uma continuação do primeiro, para mim no mesmo nível de excelência, de produção, de. Eu tendo a achar o cinema é o seguinte, eu tendo a achar que 90% das vezes, 90 não, quase 100% das vezes, a sequência ela é inferior ao original. Ou não acompanha o mesmo ritmo. Na maioria das vezes eles fazem a sequência ou por dinheiro, porque a primeira deu certo a gente vai fazer. É igual que a gente Uhum. falou aquele dia, se beber não case. Primeiro, muito bom pra comédia. Nossa, 2 e horrível. 3 O primeiro horrível. é excelente, devia ter acabado ali. Ponto. É. Mas aí vamos ganhar dinheiro, vamos fazer mais, vamos repetir. Piratas do Caribe. Eu adoro o primeiro filme. Eu acho a Ado- sequência até que. Até os outros dois razoáveis. Não são iguais, mas Aí por exemplo, o quarto copia. filme, pelo amor de Deus, não era pra ter existido. Mas é igual o Poderoso Chefão Parte 3. Eu acho que não devia ter tido. Não vejo. O É. Poderoso Chefão Parte 3, você não tem absolutamente nada, 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 nada do primeiro e do segundo. Nada. Ó, o primeiro eu dou 10, o segundo eu dou 10, o terceiro eu dou 7. Eu dou 6 pro terceiro. O Será que minha terceiro nota vale alguma coisa? o primeiro, o terceiro eu gosto da abertura e gosto do encerramento. Depois que ele mata o Joey Sasa lá e fica do meio pro fim, até ele chegar na Sicília fica um filme chato e monótono. Porque a Chove não motivação molha. ali, ó, isso. A motivação primeiro ali é o Joey Sasa, então tava indo bem. Vamos ali, costurou, beleza. Matou o Joey Sasa no meio do filme, o filme fica muito chato. Até chegar lá na Itália, né? E aí Uhum. acontecer toda. O final é surpreendente pra mim. O final, putz, mano. Porque você pensa, você tá acostumado com os outros dois filmes, você pensa, não, eles vão ganhar agora. Vai dar certo. Vai acontecer o que aconteceu nos outros dois. E aí ele mostra aquela cena. Vai falar, putz, meu, perfeito. Isso A que da cena salva pra mim o terceiro. da morte da Sofia Isso. Coppola, né? Que faz Da a filha, filha isso. dele. E- E que é filha ali, do diretor, só pra constar, né? isso. E melhor como diretora do que atriz. Muito melhor, nem se compara. A atriz ela é Tem, muito ruim pra mim. tanto é que ela largou, ela fez esse filme e largou. Mas aí não é culpa muito dela, ia ser o Winona Ryder, e aí ela largou semanas antes de começar, e aí ele procurou uma solução caseira, e ela é É, muito sem expressão, muito sem expressão. sim, Mas eu acho que muito ela não forçada. comprometeu tanto não, igual muita gente fala, É porque porque o o filme não foco é não é bom. nela. Porque o filme não é bom também. Porque se o Não, filme, o o terceiro filme é filme. bom, mas é que você pega Não, dos não. outros, você vai comparar com os outros, e outra, ele foi lançado 2 semanas depois de Os Bons Companheiros. Né, aí Então não dá, porque você assiste Os Bons Companheiros. o Scorsese que o Coppola não queria dirigir o segundo filme e aí Queria. queria passar o batente pro Scorsese. O Mas seria Scorsese uma depois vai e porcaria. faz o Bons Companheiros. E É aí que ele fez o Caminhos Coppola faz o Perigosos antes. terceiro filme. Isso. É, Mas eu acho, não, acho que a história você fez certa. A história você fez certa. Igual o Brian de Palma dirigiu Missão Impossível 1, não quis dirigir o 2. Aí vai o Ang, não é Ang, algum outro diretor. John Woo dirigiu Missão Impossível 2, pra mim é uma porcaria. Né? nossa, é muito ruim. Se tivesse sido Brian É de estranho. Palma. Mas é estranho. Por exemplo, Missão Impossível, o último filme é excelente. Eu acho o Efeito Fallout. Eu acho muito bom o filme. Dos Missão Impossível. O primeiro e esse são os melhores.
você até desacredita, tipo, depois de 7 filmes, você fazer um filme bom. Até o anterior também era legal, não foi ruim, não foi top, mas Não, também gostei. não. A Nação Secreta eu prefiro a Nação Secreta do que Efeito Fallout. Mas os dois É estão que, é que no bom são. nível. É uma outra Uma trinca, é uma outra sequência. trilogia, é uma outra É, isso. sequência dentro da história do filme, né? Do roteiro do filme. Isso. Mas o primeiro é um marco do cinema, que era uma série, né? Que eu nem sabia, quem Isso. falou Era comigo uma parece meu pai. série. Era Era uma uma série. série que não tinha muito sucesso. Mas aí o Tom Cruise fez o personagem, né? Muito, muito bom. É isso aí. Voltando pra gente encerrar. O terceiro não deveria existir, mas Não. ele tem o seu valor, porque eu acho que o Al interpreta muito bem o que se predispôs a fazer, um Michael Corleone melancólico, Michael Corleone que é arrependido, trazendo vamos dizer assim, o peso da culpa das suas ações. E o Andy Garcia, cara, ele carrega bem o filme, o personagem dele. Eu acho fraco. Até, eu acho que ele carrega bem, assim, é que o filme o roteiro não ajuda também, né? Mas eu acho que ele vai bem. Aquela pergunta que fizeram num dos vídeos que eu assisti, que eu vou te perguntar e vou responder também. Se a história fosse real, se tivesse um quarto filme, o Andy Garcia continuasse com a história, e seria o novo Dom, o que aconteceria com os Corleone? Eu acho que a família se desmantelaria. Eu acho que a família não ia. Já tinha perdido muito poder, né? Já vinha perdendo poder, mesmo quando era o Michael. Mas eu acho que não seguiria. Eu não vejo. Não vejo a mesma inteligência que o Michael tinha e que o Dom Vito tinha. Ele tinha muito mais O pai. do pai, do Sony, a explosão tal. O Michael dominou ele, ensinou ele a pensar, a ser mais estratégico, mas ele não tinha o feeling da coisa. Então eu acho que não iria para frente. Não ia pra frente, né? Beleza, É. acho que a gente falou tudo que a gente tinha que falar, né? O pessoal que vai assistir aí, não assistiu ainda, assista o filme. Se for assistir, se for ver esse vídeo, veja depois, porque a gente falou um monte de spoiler Ah, durante. É porque quando eu não gosto de spoiler. Até hoje eu tenho raiva. Ó, sabe onde eu não comecei a gostar de spoiler? Eu vou falar isso e a gente termina. Faustão, naquela época dos anos 90, você assistia filmes na tela quente ainda, porque você não tinha não TV a tínhamos cabo, né? muito. Não tinha videocassete, era mais difícil. Era coisa de rico. Meio fazendo no coração, pega e fala no meio ele vai morrer no final. Meu, odeio o Faustão desse tempo aí. E aí ele morreu mesmo. Ele estragou o Coração Valente pra mim, porque eu não gosto, eu detesto spoiler. Então, se você for assistir esse vídeo, veja primeiro o filme, porque É. a experiência de assistir um filme sem spoiler E um detalhe, é única. veja o filme sem pressa, com paciência, Isso. com tempo, presta Reassista. atenção, tenta prestar atenção no diálogo. Ele é um filme grande, ele é um filme de mais de 3 horas de filme, é um filme cansativo ao mesmo tempo, mais que seja muito bom, ele te prende, mas ele é cansativo. Então você vai assistir o filme, você vai 20 ficar. segundos. Você vai, é cansativo demais. Não tem outra. Por muito que ele seja bom, por mais que ele seja bom. Então, assim, vai com paciência e com calma. E tenta extrair o máximo, porque o filme tem muito pra te dar. Então, você vai assistir 10 vezes você vai tirar uma coisa diferente. Isso aí, Maurício. Beleza? Terminamos aqui a live falando do Poderoso Chefão. Beleza, Abraço, cara. beleza. Tchau. Abraço, até mais.